O impressionismo surgiu na França no final do século XIX, com a insatisfação de um grupo de artistas com as regras estabelecidas pelas academias. O grupo era formado por Manet, Renoir, Monet, Degas e entre outros. A expressão impressionismo surgiu através de uma exposição em 1874, organizada por este mesmo grupo no estúdio de um fotógrafo, onde estava exposto um quadro de Monet chamado Impressão Nascer do Sol. Um jornalista chamado Louis Laroix, ao ver a obra, achou ridícula e fez uma crítica destruindo os artistas da exposição e os chamando de impressionistas. A partir daí, o grupo resolveu adotar o nome impressionismo para este movimento. Os impressionistas pintavam ao ar livre, buscavam captar o movimento e a luz natural. O mais importante para eles são os efeitos visuais, a impressão imediata da imagem, a fixação do instante único, pois o momento seguinte será certamente diferente. O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Retratar o mundo belo e imutável como a luz o molda. Essa era a ambição dos impressionistas. As pinceladas eram rápidas para registrar a luz que muda constantemente. As figuras não tinham contornos nítidos, de acordo com eles, a linha não existe na natureza. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz. ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagens. Uso de técnicas de pintura que valoriza a ação da luz natural. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam. A tinta não poderia ser obtida pela mistura na paleta do pintor. As cores devem se formar no olhar do observador. Claude Monet nasceu em Paris, França, no ano de 1840. Tornou-se um grande pintor e um dos mais importantes representantes do impressionismo. Foi uma de suas pinturas que deu nome ao movimento artístico impressionista. Suas obras de arte seguiam como temática principal as paisagens da natureza. Trabalhava de forma harmônica as cores e luzes, criando imagens belas e fortes. Mulher com sombrinha. A pintura retrata a primeira mulher do pintor, Camille, e o seu filho Jean. Ambos são vistos de baixo para cima e uma única influência direta da fotografia, que no período de desenvolvimento do impressionismo começava a ser explorada pelos artistas. O pequeno Jean, distante da mãe, aparece mais no fundo à esquerda, com seu chapéuzinho redondo e com as mãos nos bolsos, como se a presença fosse apenas acidental, sendo a mãe a personagem mais importante da cena. Impressão Nascer do Sol. A partir dessa tela nasceu o movimento impressionista. É a mais célebre e importante obra do impressionista Claude Monet, que representa o nascer da manhã no porto de Havre, com uma cerrada névoa sobre o estaleiro, os barcos e as chaminés no fundo da composição. Pierre-Auguste Renoir, nascido na França, sempre teve interesse pelas artes plásticas. No ano de 1862, ele começou seus estudos na Academia de Belas Artes. Lá recebeu influências no tratamento da luz e o trabalho com as cores. O estilo artístico dele é com as cores brilhantes e fortes, além de texturas e linhas harmônicas. O trabalho de Renoir era marcado por um sentimento lírico, além da representação de formas humanas individuais, em grupo ou de paisagens. Bal de Moulin de la Galette. Mostra de uma forma leve e muito colorida a multidão que se dirigia, em busca de diversão, ao baile de domingos com o conhecido Moulin de la Galette. Destaca-se nessa obra a despreocupação e o desprendimento com a multidão. Eles desfrutam do ambiente jovial proporcionado pelo baile ao ar livre, como um momento de evasão dos outros problemas do dia a dia. O almoço dos remadores. A tela apresenta um animado grupo que almoça no terraço do restaurante Fournaise.
em Chateau, às margens do Sena, a oeste de Paris. O quadro apresenta uma composição complexa, pois cada elemento é cuidadosamente posicionado.